Adorando a Deus aí. Então, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, galera da Dudu, GG, Carol, Romulão, show de bola. Bom adorar a Deus. Melhor ainda é adorá-lo em espírito e em verdade. Muito bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Tomei a liberdade de sentar aqui um pouquinho, porque é bom ficar sentado também um pouquinho com vocês. E já que a gente está assim, nessa disposição, é mais fácil também, porque ninguém vai ser prejudicado aí se eu ficar sentado, né? Mas vamos lá falar sobre escolhas. Hoje nosso tema geral é santidade, mas eu queria falar com vocês sobre escolhas. Escolhas que eu e você fazemos todos os dias. Desde quando nascemos, nós vamos fazendo escolhas. Enquanto criança, nós aprendemos que se chorarmos, a gente ganha o quê? O leitinho da mamãe. E aí, nós vamos crescendo, e a gente aprende também que se a gente continuar chorando, mais forte, é porque alguma coisa estranha aconteceu conosco. Ou um cocôzinho, ou uma cólicazinha, alguma coisa de errado tem conosco quando o bebê dá aquela chorada estridente. E aí nós vamos crescendo e fazendo escolhas. Escolhemos aonde vamos estudar, vamos ser amigo de quem, vamos andar com quem, vamos fazer o que no tempo livre que temos. E a vida vai rolando, e a gente continua fazendo escolhas. Agora eu preciso saber o que eu vou ser quando eu vou crescer. Então chega a época do vestiba, chega a época de entrar na facul. E aí eu preciso saber qual menina ou qual menino eu vou namorar. E essa parte, alguém diz aqui do meu lado: ah, tá. Tem alguém solteiro aqui hoje? Levanta a mão. Não, brincadeira. Mas é muito bom. E esse processo vai rolando. E a coisa começa a ficar mais séria e você tem que escolher com quem você vai casar. Eu preciso definir qual empresa que eu vou trabalhar, dedicar tempo, agradar o patrão, ou ser o patrão. Preciso definir com quem vou me casar, qual pessoa. E as escolhas acompanham a gente pro resto da vida. Agora mesmo, você está tendo a escolha, a opção de prestar atenção na palavra ou não. Então cutuca a pessoa do seu lado e diz para ela: você está prestando atenção? Você está fazendo essa escolha agora? Se você tiver, abra lá comigo em Mateus 15. Abra a Bíblia lá para a gente dar uma olhada nesse texto. Mateus 15, de 1 a 20. Vamos dar uma olhada lá. Todo mundo achou? Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Mateus 15, de 1 a 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus,
ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra lida, Pai, possa fazer diferença em nossas vidas. Que a Tua palavra traga transformação, ó Pai, para nós no dia de hoje, nos ajudando, ó Pai, a fazer a escolha certa, viver para Te adorar, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Então a gente aprende aqui nesse texto 3 lições que eu queria ver com vocês nessa noite. A primeira delas é a tradição versus Jesus. A tradição entre os fariseus, ela tinha autoridade de lei para eles. O problema é que eles acrescentavam muitas coisas às leis naquela época. Os fariseus tinham esse costume, eles davam mais valor às tradições do que à palavra. E a lavagem das mãos, que é comentada ali nos versículos, antigamente ela era usada apenas para higienizar as mãos. Mas, entre os fariseus, se tornou um ritual de purificação. Eles tinham em mente de que ao dar a mão para um pagão, ou seja, uma pessoa que não anda com Jesus, eles tinham que lavar as mãos antes. E dessa forma a gente vê o legalismo e as doutrinas falsas entrando no meio da igreja, desde a época de Jesus. Então, quando a gente vem para os dias de hoje e vê algumas coisas que você olha assim, mas isso não é da Bíblia, isso não é de Deus. Não é de hoje que acontece isso no nosso meio, né? As tradições às vezes se tornam mais valorosas, têm mais valor do que a própria palavra de Deus para alguns. E Jesus respondeu ali de uma forma bem clara: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. E eu não sei se nessa noite há alguém aqui que tem dado mais valor a alguma tradição, ou quem sabe você esteja dando mais valor a qualquer outra coisa do que a palavra de Deus. E essa tradição é algo que nós temos hoje condição de mudar. A segunda lição que a gente extrai do texto aqui, que a gente, vendo a palavra, é adoração versus vida. Nós somos criados para adorar a Deus.
E quando olhamos para Ele e vemos a sua santidade, a gente percebe que é impossível andar com Deus e fazer certas coisas. O texto diz aqui de uma forma bem clara: em vão me adoram. Nós não conseguimos andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. E é isso que a palavra está trazendo para nós. Não tem como misturar as duas coisas. Não tem como eu erguer a mão aqui adorando a Deus e sair daqui e ir para a balada, ir para o barzinho. Não tem como eu me ajoelhar aqui diante de Deus e sair daqui contando piada suja, vendo aquele filme, aquela novela com cenas picantes. É interessante, as duas coisas não casam, não combinam. Não tem como você levar uma vida de adoração e ao mesmo tempo viver esse tipo de vida. As pessoas que estão diante desse cenário estão diante de duas situações: ou elas não foram salvas, ou elas estão afastadas de Deus, porque perto de Deus é impossível adorá-lo sem vida. Semana passada eu estive com a Thaís no cinema. Fazia algum tempo que a gente não ia no cinema e a gente foi assistir um filme. E começou o filme. Já te conto. Mas começou o filme e veio uma cena, veio duas cenas, chegou na terceira cena de sacanagem e outras coisas. Eu só olhei para a Thaís, ela olhou para mim e ela falou para mim assim: vamos sair daqui? Porque a gente percebeu que aquele filme ia continuar daquele jeito. E certamente não ia trazer nenhuma mudança na minha vida, não ia me abençoar eu estar ali naquele local, vendo tanta coisa impura. Que a própria palavra diz para a gente que não é para nós praticarmos tais coisas. E quando você decide andar com Jesus, você está automaticamente renunciando a várias outras coisas. Não existe a possibilidade de andar com Jesus e pisar em certos lugares. Andar com Jesus e tocar certas coisas. Andar com Jesus e escolher certas coisas. Toda decisão nossa tem uma consequência e nós temos a oportunidade de escolher. Jesus não veio ao mundo para tirar isso de você, esse livre-arbítrio seu. Nós temos escolhas. Ninguém erra sem saber e ninguém pisa por caminhos que não conhece sem querer pisar neles. Assistindo a um programa de TV da Liga, a Liga, né, da Bandeirantes, o pastor Renato me emprestou um DVD sobre um programa que tratava sobre jovem e o álcool. E alguns dados me chamaram a atenção. Alguns deles, 46% dos jovens entre 14 e 17 anos no Brasil consomem bebida alcoólica. 46% dos jovens entre 14 e 17 anos consomem hoje bebida alcoólica. Uma pesquisa que foi feita revelou que o primeiro gole de álcool que foi oferecido a essas pessoas, o primeiro dele, da lista, foi através de um familiar. 46% também. 28% por amigos. 21% sozinho. E 5% outras coisas. Ou seja, eu e você estamos vivendo numa sociedade onde quase 50% dos jovens consomem bebida alcoólica. É uma coisa normal.
E qual é a minha postura, qual é a sua postura mediante a isso? Eu não estou aqui para discutir se consumir bebida alcoólica é errado ou é certo, não é isso. Mas nós temos a escolha. 50% da culpa está na própria família, porque quem ofereceu o primeiro gole foi um familiar, não foi uma pessoa estranha. E o nosso grande desafio nessa jornada, nessas escolhas, é viver limpo no mundo sujo. E esse é o desafio que eu e você temos, de viver limpos em um mundo sujo, levar Deus e a sua palavra a sério. Independente por qual caminho que você esteja trilhando, nós temos o desafio de testemunhar, de buscar santificação em meio a este mundo. E a pergunta que eu faço para vocês é: a quem eu e você temos renunciado? A quem? Ao diabo e as coisas do mundo? Ou a Deus, infelizmente, e as coisas de Deus? Terceira lição que essa palavra nos traz é que Deus não irá mudar a sua palavra para se adaptar à sua vida e à minha vida. A palavra de Deus, ela é imutável. Os princípios são imutáveis. Tudo que a gente aprende da palavra de Deus não muda. Ela é eterna. Ela é de hoje, desde quando eu tenho conhecimento dela até a eternidade. E tem gente tentando escrever uma Bíblia bem estranha, uma Bíblia que se adeque ao estilo de vida dela, uma Bíblia que se adeque àquilo que ela pensa. E nós temos falado sobre Colossenses bastante. Eu queria ler um texto que está lá em Colossenses 3. Se você puder abrir sua Bíblia lá, Colossenses 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em Cristo, renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Em outra versão diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Como é bom crer em um Deus que nos dá sempre a segunda chance. Não importa o que eu e você tenha feito, nós sempre teremos uma segunda chance com Deus. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber, porque somos pecadores. Ele deseja que façamos a escolha certa, que é viver para Ele. Provérbios 4 traz uma promessa. Provérbios 4, 18 a 27 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser.
Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Em outra versão diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto muito daquela passagem que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Na verdade fala assim: um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Como está você nesse momento? Como está o seu coração nesse momento? Você tem sentido Deus pertinho de você? Você tem ouvido Deus falar contigo? Você tem sentido Ele direcionar os seus passos? Escolhas. Qual vai ser a sua? Qual vai ser a minha? Esta é a oportunidade que eu e você temos nessa noite. A gente falou que não são as tradições que nos tornarão impuros, mas são as minhas atitudes. A gente não tem uma lista, nem nessa igreja e nem em várias igrejas, daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. Graças a Deus por isso. Mas eu e você podemos responder nessa noite se as minhas atitudes têm refletido Jesus. Charles Swindoll, num livro chamado Firme Seus Valores, baseado lá no texto de 1 Samuel 16:7, que diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele afirma assim: portanto, seja o que for que dissermos sobre santidade, seja lá o que for, uma coisa é fato, ela não é superficial, é no plano da atitude, de uma atitude com o próprio Deus. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Em segundo lugar, a gente viu que uma vida de adoração acontece quando eu ando próximo, quando eu ando perto de Jesus. E eu consigo ver aonde Ele está me levando, e eu consigo tomar as decisões baseado naquilo que Ele está me mostrando. Através da sua palavra, através da minha vida, eu consigo glorificar o nome de Jesus. E a gente viu também que a palavra de Deus, ela é suficiente para mim, e que através dela eu posso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, a eternidade já começou. Tem gente esperando a volta de Cristo para se tornar santo. Você já é santo hoje. Eu já sou santo hoje, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com as suas imperfeições. E o nosso desafio é buscar viver o céu agora. Não perca tempo com as coisas que não vão te dar aquele gostinho de céu. Sabe aquela coisa que você faz e você sente, isso aqui é abençoado por Deus? Sabe aquela coisa que você sente assim, isso aqui é vontade de Deus para a minha vida? Não é algo falso. Não é algo em vão.
Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Conversa com Deus aí onde você está. Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Você sabe por onde você tem andado, você sabe por onde o que você tem visto, você sabe o que você tem tocado. Isso não é legalismo, é viver limpo num mundo sujo. Eu e você temos essa escolha nessa noite. Talvez você está aqui escutando tudo isso e você está pensando aí, mas eu nem entreguei minha vida ainda a Jesus. Eu nem me aproximei desse Deus, eu nem me acheguei perto dele, mas eu gostaria muito de fazer isso. Quero te dizer que você tem essa oportunidade nessa noite. E para isso basta você abrir a porta do seu coração e dizer: vem fazer morada em mim, Jesus. Basta você se arrepender dos seus pecados, independente de quais sejam eles. E falar: eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu em meu lugar, para me dar vida, vida eterna, vida em abundância. E se você já conhece a Jesus como o seu Salvador, meu desejo é que você permita que o Senhor sonde o teu coração nesse momento. Pois independente do que eu fiz, independente do que você tenha feito, Deus está chamando você para caminhar perto dEle. Deus está chegando para você nesse momento: meu filho, venha para perto de mim. Se você fez uma ou qualquer outra escolha, saiba que eu sou a escolha certa para você. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Jesus. Eu não sei o que você vai precisar renunciar. Talvez é aquela olhadinha, talvez é aquele filminho, talvez é aquele agarrãozinho, talvez seja outra coisa pequena, talvez seja uma balada, eu não sei. A única coisa que eu posso te afirmar é que luz e trevas não caminham juntas, e que Deus quer ser integral na sua vida. Ele quer você por inteiro. A minha escolha eu já fiz. Eu sou do Senhor Jesus e eu quero viver para Ele, como essa música diz. E custe o que custar, eu vou viver para glorificar a Deus. A minha oração é que o Senhor Jesus nos ajude a não desviar os nossos passos, nem para a direita e nem para a esquerda.